E aí, bom demais? Hoje a gente vai para a terceira aula do nosso curso de algoritmo básico, estrutura de dados básica também, né, essencial. E hoje a gente vai falar sobre controle de fluxo. Então a gente vai entender o que que é controle de fluxo e como utiliza. A gente vai ver um exemplo aqui no PDF, né, como eu já havia mencionado, todos os tópicos aqui têm exemplos e a gente vai partir também para o VS Code para poder ver mais alguns detalhes sobre esse aspecto, tá? Então, antes da gente partir aqui para nossa aula, quero pedir que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder as próximas aulas e também já acompanhar as que já foram gravadas, tá? Todas as aulas que já estão disponíveis. E se você gostar dessa aula, se essa aula te ajudar, já deixa o seu like aí para a gente conseguir entregar esse material para mais pessoas, tá? Então, vamos lá para o nosso PDF para a gente ver aqui de fato o conceito, né? Então, como eu falei, a gente vai falar sobre controle de fluxo, né? E o que é um controle de fluxo? Controle de fluxo ele define como um programa toma decisões e repete ações com base em condições. O que isso quer dizer? Que dependendo da condição estabelecida, quando chega os dados, né? Quando chega os dados nessa variável, por exemplo, ele pode ter comportamentos distintos, né? Então, como o nome diz aí, ele controla o fluxo, diria o controle de fluxo de dados, né, de acordo com as condições, né? Então, as estruturas que a gente tem é if else, né, normalmente utilizado ali, e o switch também, a gente vai dar uma olhada nele, o exemplo que está aqui é só do if, e também a gente tem os laços de repetição, que é para fazer iteração dentro de arrays ou listas, tá? Então, o if ali seria um se, né, do Portugal aí, o else seria se não, no caso, e o switch ali, no caso, que você adiciona um valor e tem os cases ali, né, os casos, caso o valor bata com alguma das opções ali que você tem, ele retorna alguma coisa, né? E os laços de repetição, como eu falei, tem o for, tem o while, tem o do while, então os laços que vai interar ali sobre os arrays, né, sobre arrays ou listas. Então, esse aqui é um exemplo, né, que a gente tem, que a gente deixou aí no PDF. É baseado no mesmo exemplo que a gente utilizou na aula passada, que é uma variável let, nota. A diferença é que ela recebe um valor, né, um valor numérico, 7.0. E aqui ele faz uma verificação bem simples, né, se a nota for maior, é, maior ou igual a 6.4, 6.0, né, o aluno está aprovado, né, na teoria seria um aluno aqui, e caso não, ele está reprovado, tá? Então esse é o exemplo que a gente tem aqui. Vamos lá para o VS Code e a gente vai ver melhor esse conceito aqui. Então aqui tem o da aula passada, eu vou remover aqui. Então só para a gente ver novamente aqui, né, cada elemento, então a gente tem lá o let nota, que é do tipo numérico, mas aqui também não é obrigatório, tá? Para quem não conhece o TypeScript, não é obrigatório passar, eu posso não colocar o tipo ali, inferir o tipo. E aí aqui eu tenho a minha condição, no caso, se a nota for maior ou igual a 6.0, aí ele retorna aqui um console, na verdade nem retorna, né? Ele, o console.log é chamado aqui, ele dá o retorno aqui, informando que está aprovado. Então aqui eu tenho a mesma condição que está lá no exemplo. Então, se a nota for, o if aqui lê-se como se, né? Se a nota for maior ou igual a 6, aqui é aprovado, na verdade, estava até lendo errado. Se for maior ou igual a 6, significa que o aluno foi aprovado. O else aqui, ele é a condição que ela é chamada caso essa daqui não seja contemplado. Ou seja, se a nota não for maior ou igual a 6, no caso que se ela for menor, ele vai cair aqui automaticamente. Então ele aqui é a exceção da condição, né? Então nesse caso aqui ele vai ser reprovado. Seria a mesma coisa, dependendo do contexto, tá? Se eu fizer apenas isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Se eu não colocar o else, dependendo, tá? Isso depende do escopo aí da sua aplicação, mas dependendo, isso daqui
já funciona, não precisando do else, tá? Mas essa aqui é a estrutura de repetição, no caso. No caso do switch, deixa eu só montar aqui o que é o if else. E aqui eu vou colocar o switch. O switch, a sintaxe dele basicamente é switch. E aí eu passo o valor que eu quero comparar, no caso aqui vai ser o nota. E aí eu tenho o case, que é caso, por exemplo, caso seja 6.0, eu vou fazer a mesma coisa, né? E aqui eu vou fazer, no caso, um 5.0 aqui, só para... Opa, está errado. E aí eu coloco aqui um break também, né, para ele, quando ele bater aqui, ele já, se for esse aqui o resultado, ele não prossegue. E aqui eu tenho que ter um default também. E por default aqui eu vou deixar informando que é reprovado. Então essa aqui seria a sintaxe do switch, né? Então nesse caso aqui eu consigo fazer aqui a validação de cenário por cenário, né? Então esse aqui é um exemplo básico de como utilizar o switch case, mas perceba que aqui a gente teria que comparar, por exemplo, todos os valores, que isso aqui é insustentável, né? Para dizer se está aprovado ou não. Só que aqui dentro do switch, do switch case, do switch, né? A gente também consegue fazer comparação. Então, por exemplo, eu consigo ver, fazer a comparação aqui se o valor da nota, se ele é maior ou igual a 6, por exemplo. Só que para isso eu vou precisar, ao invés de passar a nota aqui, eu vou ter que passar true, porque ele vai ter que, no caso, entrar em todas as condições. Eu teria que passar a condição aqui para dentro. É aí que eu posso fazer a autovalidação, no caso, se ele é menor do que 6.0, reprovado, e o default aqui, reprovado. Só que com o true aqui eu forço ele a entrar em todos os casos. E é aqui dentro do case que ele vai fazer a comparação, tá? Então aqui é uma das formas de utilizar aí o switch case, o switch, né, para poder fazer o controle dessas notas. Mas nesse caso aqui a gente consegue ver que é muito mais fácil, muito mais certo utilizar a estrutura condicional if else aqui para esse tipo de caso. Então o switch ele tem cenários que vai ser muito melhor aplicado, tá? Então agora a gente vai para ver que as outras partes que a gente falou do for, o while e o do while. Então para isso a gente vai falar aqui primeiro do for. Então vamos pegar aqui o let, vai ser notas mesmo, vai ser uma array de notas. Então a gente vai pegar aqui, pegando o mesmo exemplo aqui da aula passada, vou pegar aqui 7.9, opa, 8.0, 5.3, sei lá, 2.0, esse aqui tá bem ruim a nota dele, né? Então a gente viu que cada uma dessas colunas aqui, eu vou chamar assim, cada um desses valores aqui é como se ele tivesse uma caixinha, né? Dentro de uma caixa maior aqui. Então imaginem mais ou menos dessa forma. Eu tenho uma caixa grande e está subdividida aqui dentro por esses espaços, né? Então, para eu poder iterar, né, sobre esses valores, para eu poder acessá-los, eu posso acessar, a gente viu que eu posso acessar mais ou menos dessa forma, né? Passando aqui a posição que eu quero. A gente também tem outra forma, né, que é fazendo desestruturação, que eu posso pegar, por exemplo, aí eu vou dar um nome, né? Eu crio uma variável chamada nota 2 ali, que seria da segunda posição do aluno ali, né? Da nota, né? E aí eu faço mais ou menos dessa forma, a desestruturação do valor.
Mas enfim. Aí para eu fazer iteração, para eu fazer manipular esses meus dados desse meu array, eu posso utilizar o for. Então se eu pegar aqui for, e aí eu tenho duas formas de fazer. Aqui eu vou criar a estrutura base, do for, e aqui eu faço o seguinte, eu vou iterar, esse for aqui, ele é um loop, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui essas notas, mas imagine que elas estão numa ordem, uma abaixo da outra. Então, por exemplo, aqui, deixa eu só abrir um bloco de comentário. Então, imagina que elas estejam assim, ó, 7.9, 8.0, 5.3 e 2.0. Na primeira vez que o for aqui ele for executado, então imagina que ele vai fazer de fato um círculo. Então ele está em um ponto, ele vai passar, vai voltar para o ponto atual, vai fazer de novo até terminar aqui a quantidade de vezes. Qual que é a quantidade de vezes que esse for aqui ele vai ser executado? Ele vai ser executado a quantidade de acordo com a quantidade de elementos que tem dentro do array. Nesse caso aqui eu tenho 4 elementos, então significa que ele vai passar por 4 vezes aqui dentro desse bloco de código, ou seja, do que está aqui dentro. Então, se a gente... Deixa eu só comentar isso aqui. Então, se a gente fizer da seguinte forma, let i, que é o padrão, né? Então, eu estou criando uma variável que vai controlar a iteração, ela vai iniciar com 0, né? Posso iniciar com 1 também, mas nesse caso eu vou iniciar com 0. E eu vou fazer o seguinte, enquanto i for menor, vou colocar menor do que notas.length. Por que notas.length? Length é o tamanho, tá? Então se eu acessar o length aqui do notas, ele vai me dar a quantidade de elementos aqui dentro do meu array. Então nesse caso vai ser 4. Então eu estou dizendo aqui, olha, eu criei uma variável let chamada i, que ela vai iniciar como 0. Aí eu vou verificar, enquanto o i for menor do que o total de itens do meu array, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar mais um valor na minha variável i. Ou seja, ele passou aqui na primeira vez, ele está zerado. O i vai receber 1. Na segunda vez aqui, o i ele já vai ser 1, então ele vai somar com mais 1, 2. Na terceira vez aqui, no caso 3, e aqui, consecutivamente, o i vai receber 4 aqui. Na última vez aqui, né, que seria a quinta vez, quando ele voltar aqui, né, quando ele fizer esse movimento e voltar de novo, ele já não vai bater mais essa condição, porque o i agora, ele não é mais menor do que o notas.length, ele é igual. No caso, ele já está com 4 posições, então ele não vai mais passar por aqui, tá? Então, naturalmente é isso que vai acontecer. E aí, para a gente ver se de fato isso acontece, a gente vai colocar um console log aqui, dentro de notas, e da mesma forma que eu mostrei para vocês de como acessar, no caso ali, com a posição 0, a posição 1, posição 3, enfim. Aqui vocês vão acessar da mesma forma, só que a diferença vai colocar o i. Por quê? Porque o i ele é ele que tem aqui a posição atual, né? Então, como eu falei aqui, na primeira, ele já vai começar aqui como 0 e vai ser adicionado. Então, ele sempre vai acessar a posição correta aqui, tá? Então, vamos ver isso na prática. Deixa eu só abrir o terminal. Eu vou rodar aqui o TypeScript, eu acho que ele não vai deixar. Deixa eu rodar um TSC aqui para ver se ele builda. O TypeScript eu acho que não vai rodar aqui. Eu vou instalar aqui o TypeScript localmente. Deu erro de acesso aqui. Tem que especificar. Vou rodar um TSC para ele fazer o build.
Vou especificar aqui o nome do arquivo. Pronto, já fez o build aqui, ele trouxe para mim um arquivo JavaScript, que é o que a gente vai testar. Então eu vou rodar node. Estrutura de dados.js nesse caso. Então perceba que ele passou aqui, ó, ele deu retorno para a gente da posição 7.9, 8, 5.3 e 2 aqui. Os valores aqui, no caso 8.0 e 2.0, ele arredondou aqui e trouxe só o valor 8, tá? Então, basicamente, é o que eu disse para vocês. Ele vai pegar e vai fazer meio que um movimento circular. Então, ele vai passar, depois ele vai passar de novo até chegar a quantidade aqui do length, né? Do tamanho aqui do nosso objeto. Para mostrar para vocês melhor, eu vou dar um console log aqui de notas.length para vocês entenderem que é o tamanho. Vou chamar aqui de tamanho do array. E a gente vai colocar aqui também, ó, para vocês verem aí vou chamar de index aqui, que é o índice, para vocês verem também que ele vai acrescentando no i aqui, na variável i, de acordo com o que ele vai passando. Então vou rodar novamente, primeiro rodar o tc, né? Na verdade eu fiz a atualização em outro lugar, né? Aí também não tem como. Se bem que tá a mesma coisa, né? Vou rodar direto aqui. Deixa eu salvar. Notas.length. Tá. Isso aqui isso aqui nunca pode acontecer, né? Eu tentei acessar o notas antes dela ser criada ali, no caso. Então, ó, vê que o tamanho, como eu tinha falado, 4. O index ele inicia no 0 e vai sendo incrementado, tá? Ele vai sendo incrementado. Só que eu falei que ele batia, no caso, quando ele voltasse na última vez, ele tá com o valor 4 aqui, igual, mas ele na verdade vai estar com o valor de 3 aqui, no caso. Nesse momento ele tá com o valor de 3 aqui, tá? Bom, vou voltar para o arquivo certo aqui. Então, beleza. Agora a gente tem a outra estrutura, que é o while e o do while, no caso. O while é basicamente o nome ali seria enquanto, tem o while e o outro que é o do while, que eles são basicamente a mesma coisa, muda só um detalhe que eu vou passar para vocês. Então, pegando aqui o mesmo array aqui, né, de notas, deixa eu ver porque que tá dando erro. Que eu coloquei o TypeScript e ele começou a inferir erro aqui, mas como é que funciona o while no caso? Se eu pegar aqui uma variável nota, por exemplo, e colocar aqui o valor de 5, aí eu posso fazer, isso aqui é só um exemplo bem bobo, tá, pessoal? Mas eu posso fazer, por exemplo, eu vou ter que enquanto a nota for menor do que 10, por exemplo, eu quero colocar uma mensagem aqui falando pro aluno, né, estude mais. Ou seja, enquanto ele for, ele vai começar como 5 aqui, enquanto for menor do que 10, eu quero que mostre essa mensagem. Só que aí tem um detalhe, se eu rodar dessa forma aqui, ele vai começar a rodar infinitamente, no caso, que ele vai ficar batendo o tempo todo aqui e sempre vai estar menor, porque eu não tô aumentando aqui a minha nota, que é o parâmetro que é a variável que está sendo comparada. Então, eu tenho que ir aumentando gradativamente o meu valor aqui. Nesse caso não é o i, é o nota. Então ele vai começar como 5, de 5 ele vai para 6 e aí vai. Então, vamos rodar aqui pra gente ver. Vou rodar o TSC aqui. Depois o Node. Então, ele pegou aqui o de cima ainda, deixa eu comentar aqui.
Então, perceba o seguinte, a minha nota aqui, eu defini que a minha nota ela é 5, né? A minha nota ela é 5. E o que eu fiz aqui de condição? Olha, enquanto a minha nota for menor do que 10, mande uma mensagem, no caso, para o meu aluno estudar mais. Então, manda um aviso, ó, estude mais. Só que aí, ele tem que fazer isso quantas vezes? Então, se eu comecei com 5 aqui, então, para completar essa condição e ele não entrar mais, ele tem que adicionar aqui mais 5 vezes. Foi isso que ele fez. Então, ele verificou, veio uma vez, adicionou mais um, veio outra vez, adicionou mais um, e assim até chegar aqui no final. Então, perceba que é parecido aqui com o for, tá? É bem parecido aqui com o for. A diferença que no caso aqui do for, eu pego pelo um array aqui. Aqui, no caso, eu faço uma comparação, eu posso fazer uma comparação de acordo com o valor existente sem ser num array, né? E aí, com base nisso, eu crio a minha regra aqui dentro e aí eu começo a fazer essas iterações, no caso. Eu só não posso esquecer desse cara aqui, porque senão essa condição vai ser infinita e isso aí muito provavelmente vai travar o seu computador. Esse cara aqui, sendo bem honesto para vocês, né, eu não costumo utilizar muito, na verdade eu nem lembro a última vez que eu utilizei um while no dia a dia, porque o mais comum é o for, né, e ainda é o for off, né, que é outra forma de fazer aqui iteração. Beleza. E como é que funciona a outra estrutura, né, que é o do while? Basicamente, ele começa aqui com a palavra reservada do, e aqui no final é que ele faz a parte de comparação. Então, essa é a diferença, digamos assim. Então, eu vou pegar a mesma variável aqui, deixa eu só comentar isso aqui também. Então, ele faz a comparação aqui embaixo. E o que isso... Deixa eu só pegar esse aqui também, ó. O que isso muda? Se vocês repararem aqui no primeiro, ele vai primeiro verificar se for true aqui, a condição for verdadeira, aí ele entra aqui no bloco, ele executa, sai e depois vem novamente. Então, para ele fazer a primeira iteração, esse bloco aqui ele tem que ser verdadeiro. Já no do while, não. No do while ele vai pelo menos uma vez ele vai entrar aqui dentro desse bloco, tá? Então, a gente vai ver o seguinte. Deixa eu rodar aqui novamente. Um TSC. E vou rodar novamente. Então, perceba o seguinte. Que ele tem o mesmo resultado, né? Então, ele retornou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Os mesmos 5 resultados aqui. A única diferença é que ele entra aqui primeiro. Então, por exemplo, se eu diminuir aqui a minha condição para 5, vou salvar aqui, vou buildar e vou rodar. Então, perceba, aqui a gente tem um exemplo bem claro do que eu estou falando. O meu valor aqui em cima é 5, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o while também e vamos rodar junto para a gente comparar melhor. Rodei. Ah, não. Eu botei a comparação errada aqui, peraí. 5 aqui. Então, eles têm a mesma base de comparação, a mesma regra aqui. Só que só um que mostrou o valor. Vou até diferenciar aqui um pouquinho para a gente ter certeza. Ó. Então, perceba que eu tenho a mesma regra, então nota menor do que 5 e nota menor do que 5. Só que aqui, como eu falei, ele primeiro valida, então aqui ele já bateu aqui, ó, ele já viu, pô, então esse aqui não é verdadeiro, então eu não vou seguir com a minha lógica. Já aqui não, aqui ele primeiro executa uma vez e depois ele valida, e se for falso ele não volta de novo, não faz o giro, digamos assim, né? Então essa é a diferença do while pro do while.
tá? Então, tem casos que você precisa executar uma ação pelo menos uma vez, sem que antes tenha tido uma validação. Nesse caso, o do while ele é excelente para isso. Mas também é outra estrutura que muito raramente eu utilizo no dia a dia, tá? Mas já cheguei a utilizar em casos bem específicos e já vi em outros códigos também o pessoal utilizando para coisas bem específicas. Então, basicamente é isso, as estruturas de, de repetição e os laços de repetição e estrutura condicional, tá? Então, vou voltar aqui no nosso PDF, só para mostrar para vocês aqui a questão da tarefa, né? Então, de novo, né? Eu sempre passo isso para vocês. Então, faça aqui essa tarefa, né? O exercício, pratiquem para que vocês consigam entender muito bem o que está sendo passado, tá? Então, aqui o exemplo, né? A tarefa aqui é criar um algoritmo que verifica se o número é par ou ímpar utilizando o controle de fluxo. Então, controle de fluxo, no caso, é uma estrutura condicional aqui, tá? Então, façam também utilizando os laços de repetição aqui. Enfim, cria um algoritmo utilizando todas essas estruturas para que vocês consigam aí tá praticando o que foi passado. Então é isso, pessoal. Para nossa aula de hoje é isso. Eu sei que no PDF está bem curtinho, eu quis trazer mais essas outras opções aí, como tá dentro do exemplo para vocês terem noção. Aqui eu mostrei para vocês na sintaxe do TypeScript, daria para fazer com JavaScript puro também. Mas enfim, eu quis mostrar para vocês melhor ali, funcionando para que vocês entendam mais como é que isso funciona, tá? Então, quero pedir para quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, e se essa aula te ajudou, deixe seu like, que a gente vai estar trazendo muito mais conteúdo, além do restante das aulas desse curso essencial, a gente vai trazer muito mais conteúdos também de JavaScript, de microserviços, de vários aspectos para que você consiga evoluir muito bem na sua jornada, tá? Então é isso, vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula.